Fala galera, muito bom dia. Aqui quem está falando é o Matheus do canal Trader Investidor. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todo mundo bem. Vamos aqui para a nossa análise do dia 9 de agosto de 2024, sexta-feira. Sexta-feira é um dia que eu não costumo abrir a operação, costumo mais só tentar sair de operação ou travar se necessário, ok? Vou começar aqui analisando a ordem de ontem, a operação que a gente fez de venda no dia de ontem, certo? A gente deu uma venda aqui, ok? Com alvo aqui. Porém, pessoal, ela foi contra. Lembrando que essa movimentação que ele fez para cima é a mesma movimentação que a gente queria que alcançasse o nosso alvo, certo? Então a gente acaba jogando essa operação aqui para o 0 a 0, tá? Porque aqui já é considerado uma operação perdida, tá, pessoal? Porque a força que ela vai ter que fazer para alcançar o nosso alvo vai ser muito maior do que ela iria fazer logo de início aqui que a gente entrou na operação, certo? Então ela foi muito contra. Então a gente já deixa aqui no 0 a 0 e com paciência, né, pessoal? Paciência, certo? Vamos analisar aqui rapidamente o mercado, ok? Lembrando, pessoal, para quem não assistiu meus dois últimos vídeos, tá? Tem um vídeo que ele tem quase 2 horas. Esse vídeo eu explico todo o operacional, ok? Para quem não olhou ainda, dá uma olhada lá que vocês vão entender, tá? Para esse vídeo aqui ficar mais dinâmico, mais curto, ok? Então vamos lá. Aqui, pessoal, não está dando nenhuma entrada, não tem nenhum desequilíbrio de 16%, ok? Lembrando que a gente opera nos times maiores, H1, H4 e D1, ok? O do porquê que a gente opera esses times está lá no primeiro vídeo, tá? Aqui não tem nenhuma oportunidade. JPY a gente não está operando por enquanto, tá? Por conta dessa tendência que o JPY anda fazendo, essas movimentações muito bruscas, né? Então isso aqui a gente acaba descartando para o nosso tipo de operacional, ok? GBP USD, tá? É Libra dólar. Tá dando oportunidade, pessoal, tá acima de 16%, tá um desequilíbrio aqui maior do que 70 a 50, ok? Porém, a gente não entra nessa operação pelo fato que ela tá na parte de baixo da nossa janela flutuante, tá? Do nosso retângulo aqui, certo, pessoal? Lembrando que o que me faz entrar numa operação de venda, filtrar, né? Melhor dizendo, é se esse gráfico estivesse aqui em cima. Só que ele está muito lá embaixo, certo? Ou seja, pode ser que ele já estava num desequilíbrio aqui e ele já equilibrou. Ele já fez a movimentação de equilíbrio por hora, tá? Ainda tem movimentação para equilibrar, tem bastante, inclusive, tá? Só que a gente não entra nessa operação, certo? Pelo fato de ser uma operação de um risco-retorno, tem mais risco do que retorno, tá, pessoal? Apesar de tudo, qualquer ponto no gráfico é 50-50 de probabilidade de ele subir ou dele cair, tá? A gente acaba operando só na parte superior, tá? Porque isso nos garante, caso, vamos se dizer, garante entre aspas, tá? Caso o preço, a gente entra aqui em uma venda e o preço vá para cima, ele nos garante que a gente vai ficar menos tempo nessa operação. Porque quanto mais ele desequilibra, mais uma movimentação, lembrando que eu expliquei na outra aula, né? Vamos aqui rapidamente só para vocês entenderem melhor. Lembrando aqui do eixo, certo? Deixa eu melhorar isso aqui.
Aqui é o tempo. A gente opera o equilíbrio, a frequência e a compensação, tá? Aqui é o eixo zero, tá? Aqui é o mais, menos, certo? O gráfico ele se movimenta assim. Então, quanto mais ele movimenta para um lado, certo? Mais ele tende a corrigir. Por quê? Porque o eixo, esse eixo horizontal aqui, o zero, ele tende a puxar o gráfico para baixo, certo? Então, por isso que a gente opera mais para o lado de cima, porque quanto mais ele sobe, mais ele tende a corrigir, tá? Segundo o nosso operacional, ok? Por isso que quanto mais a gente pega uma operação mais embaixo, certo? Mais ele, se ele for contra, a gente menos tem a permanecer dentro de uma operação, certo? Então isso aqui está descartado, ok? Aqui está quase um equilíbrio perfeito, tá? Só que se aqui está dando venda e aqui está dando compra, porque aqui está o gráfico está no lado de cima, tá? Do retângulo, e aqui está no lado de baixo. Então ele está tendo uma divergência. Quando há uma divergência, a gente não opera, tá? Vamos pro próximo. Nenhum desequilíbrio, certo? Vou colocar aqui no D1. Euro GBP está num desequilíbrio, tá? Para quem pegou uma operação aqui, ainda pode permanecer na operação, certo? Ou se achar melhor, por conta do final de semana, já pode embolsar o lucro, certo? Mas essa aqui pode estar sendo uma oportunidade. Vamos só ver aqui se está onde a gente... Ele está para fora do nosso retângulo, ó. Tá para fora do nosso retângulo aqui, tá? Eu esperaria para entrar nesse ativo aqui semana que vem, certo? Vamos pro próximo. Opa. NZD-USD, que é a operação que a gente está, certo? O ativo que a gente está posicionado aqui. Só esperar, tá? Lembrando, pessoal, que um dos pilares do nosso operacional tem o preço médio, tá? Quando que a gente utiliza o nosso preço médio? A partir de 1,15 de variação, tá? Então, pegando aqui da nossa abertura de ordem, tá vendo a caixinha ali no cantinho, pessoal? Que quanto mais eu vou subindo, mais a porcentagem vai aumentando. Então, para ativos majors, que são os ativos mais negociados, é 1,15, tá, de variação. Então seria ali a partir do preço 60,669, tá? Então a gente bota aqui 60,669. A partir dessa linha para cima, pessoal, a gente já pode estar pensando em abrir uma outra operação de venda, tá? Por quê? Lembrando que o preço médio é para nos manter menos tempo e aproximar a saída da nossa operação. Então, se a gente entra aqui com 0,01, tá, de venda, a nossa saída não vai ser mais aqui, e sim no meio, tá, pessoal? Isso entrando com lote fixo, ou seja, 0,01 aqui e 0,01
aqui, tá? Eu sempre utilizei preço médio fixo. Nunca usei o progressivo, muito menos o regressivo, tá? Na minha percepção, o, o lote fixo ele é bem melhor, tá? Bem melhor, certo? Então eu vou deixar até essa linha aqui, ok? Caso o preço suba, vou botar aqui para não esquecer. Esse eu aconselho vocês, pessoal, ter um caderninho de vocês em casa ou escrever mesmo no gráfico para não se esquecer, para deixar bem claro, tá? As tomadas de decisões, certo? Essa linha vermelha aqui, pessoal, faz parte de um dos pilares da nossa saída, que o primeiro é o financeiro, o segundo é o tempo, o terceiro é a desmontagem da estratégia e quarto é a movimentação, que foi o que aconteceu aqui, tá? Que eu expliquei no início do vídeo, certo? Vamos para o próximo. Aqui está um desequilíbrio, mais de 16%, certo? Tá 49 para um lado, 71 para o outro. Aqui é compra, tá? Sempre que quando está em desequilíbrio, a gente entra a favor para equilibrar o gráfico, tá? Equilibrar o ativo. Porém, pessoal, a gente não vai entrar, por quê? Porque ele está no meio da nossa janela flutuante, do nosso retângulo aqui, certo? Então a gente não faz nada aqui. Aqui ele está em quase desequilíbrio perfeito, em equilíbrio perfeito, tá? Só que um está dando compra no desequilíbrio e um tá dando venda no equilíbrio. Então há uma divergência. A gente não entra, tá, pessoal? Certo? Então, lembrando que a gente está operando só ativos majors, ok? Minors, por enquanto, a gente não está operando, por quê? Por conta do nosso capital, que ainda é baixo, e eu aconselho para todo iniciante tá começando pelos ativos majors e depois migrando para os ativos minors. Por quê, pessoal? Porque os ativos minors eles têm uma movimentação muito brusca, tá? Uma volatilidade muito alta, tá? Vou mostrar isso para vocês aqui rapidamente antes de encerrar o vídeo, só para vocês terem noção do que eu estou falando. Olha isso aqui, pessoal. Por isso que a gente não está operando JPY, porque o JPY está se comportando como um ativo minor, tá? Mas isso é só questão de tempo para ele voltar à movimentação normal. O que é a movimentação normal do JPY? É isso aqui, ó, pessoal. Tá? Não é essa subida aqui de nunca mais voltar. Ele vai, ele sobe, ele corrige, ele sobe, ele corrige, ele sobe, corrige, sobe, corrige, sobe, corrige. Aqui ele começou só a subir, ó. Só subir, só subir, só subir, tá? Então, para ativo minor, pessoal, é uma variação diferente, que nem foi utilizada aqui, ó. Nos minors são 2,30. Ah, 2,30 de variação, certo? A partir da entrada do ativo. 2,30, tu pode começar a pensar em entrar em mais uma ordem de compra ou de venda. Tá? É a partir. Não é 2,30 fixo ou 1,15 fixo. Não, é a partir. Tá? Aí tu já pode começar a pensar em entrar com uma outra operação para diminuir, né, o tempo dentro dessa operação, puxando a tua saída mais para perto. Qual critérios eu uso para dar mais uma para fazer mais uma operação no mesmo ativo, no caso o preço médio? Eu uso aí estratégias, tá, pessoal? Lembrando que a gente opera o desequilíbrio, a frequência e a compensação. Esses três eles funcionam de maneira conjunta, como eu aqui expliquei para vocês. Isso aqui é o desequilíbrio, a frequência e a compensação. Tudo está aqui dentro, tá?
é o que a gente opera. Mas também a gente pode operar de forma individual cada um deles. Como assim, Matheus? Quando o gráfico ele está lateralizado, tá? E desequilibrado, a gente pode entrar. Eu não entro, mas pode entrar. Quando um candle ele está acima da média, tá? Que é aqui, ó. A média é essa aqui, tá? Do ladinho, que consta aqui do ladinho. Se um candle, por exemplo, esse candle aqui, ó. Vamos dar um exemplo aqui no gráfico, rapidão. Que nem esse candle aqui, ó, pessoal. H1. Qual é a média? 13,78, tá? Quando um candle ele está acima da média, tá? Ele faz uma movimentação acima da média, a gente pode estar entrando para a correção desse ativo. Então ele fechou aqui, a gente poderia ter entrado numa venda aqui, certo? E teria dado certo, ok? Claro que dependendo da movimentação do gráfico, da estratégia que tu for entrar, o alvo ele vai ser curto, tá, pessoal? O alvo ele é variável, ele não é um alvo fixo. Então tudo interfere no alvo. Tá? Uma movimentação macro, uma movimentação micro, uma, uma, uma estratégia. Se tem muitas estratégias em times frames dando confluência, isso tudo é levado em consideração, tá? Então tem o desequilíbrio e equilíbrio, como eu falei para vocês, a compensação que eu acabei de explicar e a frequência. O que é a frequência? É o número de vezes que um candle da mesma cor não aparece. Como assim, Matheus? Por exemplo, vamos pegar o D1, vamos pegar o EURUSD aqui, o D1, tá? Vamos supor que esse gráfico ele tá onde ele está agora, aqui em cima, tá? Só que faz muito tempo que não aparece um candle vermelho, tá? Ele tende, pessoal, a corrigir, que nem aconteceu no GBP CHF aqui, tá? Aqui ficou muito tempo sem aparecer um candle vermelho, dois candles vermelhos, tá? Qual é a frequência que deve aparecer dois candles vermelhos? Vamos para calculadora científica. 2 elevado, que é dois cenários, tá, pessoal? Cenário binário, tá? A gente só pode ter dois tipos de cenário. Acontece doji? Raramente, pessoal. Doji é quando fecha no meio, o candle no meio, tá? Então o nosso cenário aqui é binário, ou ele vai para cima ou ele vai para baixo, tá? Tanto que se tu botar em gráfico de linha, é isso que acontece, ó. Ou ele vai para cima ou ele vai para baixo, certo? Então voltando aqui, 2 elevado a 2, 4. Então a cada 4 dias deve aparecer dois candles vermelhos. Isso eu estou falando aqui porque a gente está na parte de cima e porque são candles verdes que apareceu aqui. Ao contrário também seria verdade. Se fosse uma queda e não tivesse aparecido candles verdes, a cada 4 dias deveriam aparecer, tá? Então como é que a gente faz aqui na questão da frequência? A questão da frequência, a gente pega a última vez que apareceu dois candles vermelhos, que foram aqui, e a gente bota aqui, ó. Aqui já era para aparecer, começar a aparecer dois candles vermelhos, tá? Tá vendo ali dentro da caixinha de informação ali, ó? 4, 3, 2, tá? Então o que que eu faço nesse caso? A última vez que apareceu dois candles vermelhos foi aqui. Então eu boto um aqui para melhor identificação e vou botando aqui, ó. Aqui não apareceu, aqui não apareceu, aqui não apareceu. Aqui, pessoal, apareceu, ó. Entendeu? Então a frequência ela vai puxando, tá? No caso aconteceu uma coisa, uma situação bem parecida no ALDNZD, tá? O que que acontece quando fica muito tempo, pessoal? Quando a frequência ela fica puxando,
mas não aparece o candle, ele tende a dar uma correção maior. Pode ver aqui, ó. Isso não é uma regra, tá? Mas isso, por experiência própria, é o que acaba acontecendo. Ele acaba dando uma movimentação maior do que a média. Lembrando que a média aqui é 73,33. Ele fez um candle de 125 nesse aqui, certo? Vou mostrar para vocês aqui rapidamente no DNZD também, tá? Que aconteceu uma situação bem parecida com essa. O DNZD aqui. Olha aqui, ó. Quanto tempo ficou sem aparecer dois candles vermelhos? Desde aqui, pessoal. Então, foi 38 dias. 38 bars, tá? 38 dias, porque a gente está no gráfico diário. 38 dias sem aparecer dois candles vermelhos. De quanto em quanto tempo tem que aparecer? 4, cada 4 dias, tá? Aí o que aconteceu? O gráfico despencou quando apareceu, ó. Viu? Que semelhança, né, pessoal? Que tem aqui, ó. Viu a semelhança? Certo? Então, basicamente é isso, pessoal. Oportunidades nenhuma. Oportunidades nenhuma, tá? Pro dia de hoje. Ainda mais se tratando de sexta-feira. Sexta-feira eu procuro não me posicionar. Ainda mais numa situação. Claro que para o nosso operacional a gente não leva em consideração economia e etc. Tá? Depois vocês vão, com a experiência, vocês vão entender o porquê, certo? Porque aí é uma conversa mais profunda que vai levar um vídeo só para isso. Que daí é a questão de manipulação do mercado, a questão do mercado ele ser ele ter, vamos dizer assim, botar entre aspas, tá, pessoal? Uma vida própria, entendeu? Então ele se baseia pela economia, só que muitas vezes o mercado ele age de uma maneira emotiva, porque são pessoas que estão operando o mercado. Então pessoas têm sentimento, têm emoções. Então às vezes o mercado ele se comporta de uma maneira que não deveria, tá? Mas enfim, pessoal, agradeço a participação de vocês, tá? Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Qualquer conselho também, deixe nos comentários, tá? Não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar e de se inscrever no canal, certo, pessoal? Um abraço a todos, um bom final de semana a todos e um excelente Dia dos Pais, certo? Até mais.